A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste primeiro trimestre do ano de 2025, estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje, comentaremos a aula de número 4, Deus é triuno. O textuário diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 3, dos versículos 15 a 17, e também no capítulo 28, os versículos 19 e 20. Queridos, é bom frisarmos que esta é a primeira lição falando diretamente sobre a Trindade. Ela tem um efeito introdutório, e nas lições posteriores será falado de uma forma mais profunda sobre a divindade do Filho, de Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Porém, nessas aulas teremos as bases ortodoxas da fé cristã para o conceito de Trindade. É inegável que a revelação bíblica nos apresenta um Deus triuno. Trata-se de um dos assuntos mais belos, maravilhosos, profundos e complexos das Escrituras. Demonstra ao mesmo tempo a grandiosidade do nosso Deus e revela, de igual forma, a nossa limitação humana, a limitação do nosso intelecto. Ela humilha a nossa arrogância intelectual, pois é um assunto que transcende a nossa capacidade. A Santíssima Trindade é um tema precioso para os cristãos e exclusivo da mensagem do Evangelho. Inclusive, Trindade ela está presente no nosso cotidiano, começando por nossas orações e no nosso relacionamento com Deus. Nós oramos ao Pai por meio de Jesus, ou em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo. Também está presente na conclusão dos nossos cultos, das nossas reuniões, na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Também está presente como lido na grande comissão e no estabelecimento do batismo. E chegando-se Jesus, falhou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 19. Embora seja um tema real, presente no nosso dia a dia, devemos admitir com toda humildade que não se trata de um tema fácil. O desejo e a ansiedade de querer compreender e entender tudo esbarra na nossa limitação natural. A Trindade deixa bem claro que somos criaturas. E sendo criaturas, ainda assim temos outra limitação, que é os efeitos noéticos do pecado, efeitos do pecado na nossa mente, que acaba atrapalhando termos uma visão clara da realidade das Escrituras. Por isso, sempre quando falamos da Trindade, devemos respeitar o limite da revelação bíblica, reconhecendo as nossas limitações e adotando uma posição de humildade. Temos que ter ideia e temos que ter plena convicção que a Trindade está revelada nas Escrituras, mas está além do entendimento humano, da compreensão e da nossa capacidade de estabelecer um vocabulário adequado para o tema. Toda discussão sobre a Trindade, todas as analogias pedagógicas, embora possa auxiliar e trazer alguma compreensão, algum entendimento,
possuem limitações que, se levadas ao extremo, nos fazem exceder o que as Escrituras nos revelam. Esse excesso é um perigo quando se fala da Trindade. Por isso, devemos sempre ter em mente que devemos estar limitados dentro do que as Escrituras nos revelam. O conceito de Trindade é interessante porque não está claro ou não está nas Escrituras, ou essa palavra Trindade não está nas páginas das Escrituras Sagradas. Ele é um termo cunhado na era dos pais da igreja para explicar uma revelação bíblica. É uma experiência que exigiu uma explicação, não tanto para os crentes, para os cristãos, mas justamente para os incrédulos. A Trindade, ou o termo, foi cunhado e desenvolvido justamente para revelar ou para tentar explicar a revelação bíblica ao não incrédulo. É um fato da Bíblia que necessitou de uma definição para a sua comunicação. Uma realidade espiritual que demandou de um termo para a sua divulgação. E desde o princípio da igreja já havia o reconhecimento da divindade de Cristo. Talvez um dos momentos mais emocionantes da carta de Paulo aos Filipenses justamente é o capítulo 2, em que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento entende que é um hino cristológico, lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos, é um hino já cantado pela igreja primitiva, pela igreja do primeiro século, reconhecendo a divindade de Cristo. O conceito de três pessoas em plena unidade também já é encontrado no final do século I, início do século II, na própria Didaquê. Teófilo de Antioquia, em 180 depois de Cristo, também já esboça um conceito equivalente à Trindade. Mas foi no século III, com Tertuliano, que foi cunhado o termo Trinitas, em latim, que em português é traduzido por Trindade. Portanto, meus queridos, devemos defender a Trindade e eliminar certos sofismas que dizem que a Trindade foi inventada no Concílio de Nicéia ou de Constantinopla, séculos depois, querendo atribuir de uma forma impositiva a divindade de Cristo. Não, queridos. A Trindade surgiu justamente pelo reconhecimento, desde dos apóstolos, dos primeiros discípulos e das igrejas, que Cristo é um com o Pai. Cristo, ele é Deus, o Deus Filho. Então, desde esse momento, surgiu aí a necessidade da igreja cunhar esse termo, ou desenvolver esse termo, para que isso ficasse mais explicável à mente humana. Embora, com certeza, com as suas limitações. O ponto 1 da lição nos apresenta assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Trindade e monoteísmo judaico-cristão. Veja bem, aqui estamos num tema que ele está dentro daquilo que os teólogos chamam de revelação progressiva. Quando Deus se revela à humanidade, é o Deus transcendente, é o Deus todo-poderoso, ele é o totalmente outro, ele habita numa luz inacessível, ele se revela a nós, ele se acomoda, um processo de acomodação às nossas limitações. E é claro que desde o momento que Deus começa a se revelar, primeiramente
ao povo de Israel através da Torá e assim através dos profetas e culmina com a revelação absoluta em Cristo, há um progresso, há um desenvolvimento, porque Deus respeitou a condição cognitiva, histórica e teológica dos homens. E dentro dessa reflexão teológica, vendo a Bíblia como um todo, a revelação bíblica encerrada e a análise bíblica, nós entendemos a realidade da Trindade e que ela, de maneira nenhuma, contradiz o monoteísmo judaico. Ela conserva a unidade da divindade, um único Deus que se revela em três pessoas distintas, a mesma essência em três pessoas. No Antigo Testamento, nós já vemos certas evidências dessa pluralidade do ser divino. Em Gênesis, Deus fala de si mesmo no plural. Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Em Gênesis 11:7, ele diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Alguns, é claro, argumentam que se trata apenas de um recurso linguístico da época, chamado de plural majestático. Porém, não deixa de apontar ou de mostrar, indiciar a natureza múltipla do ser divino. Também temos a figura do anjo do Senhor, lá em Gênesis 16, 7 e 13, Gênesis 18, 1 a 21 e 19, 1 a 22. Embora não decisiva, também aponta para a pluralidade de Deus. No Antigo Testamento, temos evidências claras também que apontam para a pessoalidade do Espírito Santo. Isaías 48:16. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava lá, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Também vemos esta mesma evidência em Isaías 63:11. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés, do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Outro texto importante está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Um salmo davídico muito evidente, que é citado pelo próprio Jesus, lá em Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como já disse, Jesus utiliza esse salmo para provocar os escribas que o questionavam. Encontramos isso em Lucas, capítulo 20, versículo 42. Também temos diversos textos no Antigo Testamento que fazem referência ao ser de Deus e às obras de Deus que nos fazem entender a sua natureza múltipla, mas única. E Deus se revela no Antigo Testamento como palavra, como sabedoria e como espírito. E aqui é interessante, eu gostaria de citar um trecho da obra Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath. Diz assim, na página 485, a mesma estrutura trinitária é encontrada no Antigo Testamento. Três principais personificações de Deus podem ser notadas em suas páginas, as quais conduzem de forma natural à doutrina cristã da Trindade. São elas a sabedoria. Essa personificação de Deus manifesta-se em especial na literatura de sabedoria, como em Provérbios, Jó e Eclesiastes. O atributo da sabedoria divina é aqui tratado como se fosse de uma pessoa, daí a ideia de personificação, com uma existência separada de Deus, ainda que dependente dele. A sabedoria, que sempre é tratada incidentalmente como atributo feminino, é descrita como ativa na criação, modelando o mundo de acordo com as suas características. Provérbios 1, 20 e 23, 9, 1, 16, Jó 28, Eclesiastes 2, 12 e 17. A palavra de Deus, aqui, a ideia de discurso divino é tratada como entidade cuja existência é independente de Deus, embora tenha nele a sua origem.
A palavra de Deus é retratada como algo divulgado ao mundo para confrontar homens e mulheres com a vontade e o propósito de Deus, trazendo orientação, julgamento e salvação. Salmo 119, 89, 147, 15 a 20, Isaías 55, 10 a 11. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento usa a expressão Espírito de Deus para se referir à presença e o poder de Deus na criação. O Espírito é retratado como estando presente no Messias esperado e como agente de uma nova criação que surgirá quando a velha ordem finalmente tiver desaparecido. Ezequiel 36, 26 e capítulo 37, de 1 a 14. Essas três formas de personificar a Deus não correspondem à doutrina de Trindade no seu sentido estrito. Antes, elas apontam para o modelo de presença e atividade divina na criação, por meio da qual Deus é tanto imanente como transcendente. Isso aqui ficou registrado para mostrar que sim, o Antigo Testamento tem apontamento, tem evidências da pessoalidade divina, das três pessoas divinas. Já no Novo Testamento, o conceito ou a revelação trinitariana, ela chega a seu clímax, principalmente por meio da encarnação de Jesus Cristo. Fica claro no Novo Testamento que a obra da salvação, ou como alguns teólogos chamam de economia da salvação, pertencem à Trindade. O Pai estabelece o plano e envia o Filho. O Filho executa o plano e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo aplica em nós, convencendo e nos levando a Cristo e nos acompanha na trajetória cristã, trabalhando em nós e na nossa santificação. Uma substância divina em três pessoas. Três pessoas, uma essência. Para Bavinck, o ser eterno se revela em sua existência trina de forma ainda mais rica e fundamental do que em seus atributos. Veja o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 8, no versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. A obra do Pai, do Filho, são equivalentes e colocadas no mesmo patamar. Por fim, o próprio apóstolo João declara na sua primeira epístola, no capítulo 5 e 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E aqui, é claro, sabemos que essa palavra, este verbo encarnado, refere-se a Jesus Cristo. Veja bem, diante dessa complexidade e diante de muitos rebeldes à revelação bíblica, durante a história da igreja surgiram heresias contra a Trindade. Uma delas é o unicismo, que nega a doutrina da Trindade. Ela defende a unicidade divina, negando a existência de três pessoas distintas. E ela confunde a obra da Trindade. Dentre o unicismo, tem algumas expressões, como modalismo, que diz que Deus é um, que se manifesta em três formas diferentes em determinados momentos da história. Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas modos de Deus agir na história. Três máscaras ou três títulos. E para isso, usa-se a analogia da água em seus estados físicos. A analogia do Sol, que diz que tem o Sol, o astro, a luz e o calor. É uma analogia que, embora alguns tentem usar para explicar a Trindade, mas na verdade ela é modalista, porque simplesmente são máscaras, são modos de agir de um único Deus, negando as três pessoas distintas. Também temos o sabelianismo, três nomes para o mesmo Deus, apenas diferentes manifestações para uma única divindade. Deus, o Pai, operou no passado como Criador e Legislador. Jesus Cristo é Deus operando como Redentor. E o Espírito Santo é Deus operando como Consolador da Igreja. Também nega as três pessoas da Trindade. E também temos o unitarismo. Ele assume as três pessoas, mas nega a mesma essência e nega a divindade do Filho. Ou seja, admite que há três pessoas,
mas entende que Jesus Cristo nada mais é do que uma criatura maior do que todas as outras, mas não é Deus, está abaixo de Deus, é uma criatura divina. Dentre um dos maiores representantes desse modo de pensar está Ário, um bispo do século IV, criador de uma doutrina herética chamada arianismo. Apenas o Pai era Deus. Jesus Cristo era uma criatura divina, gerada do Pai, superior a tudo e todos, mas abaixo do Pai, e não era Deus, não era parte da divindade. Atualmente, temos os testemunhas de Jeová que defendem esta ideia. Quanto ao Espírito Santo, era um atributo de Deus ou uma manifestação dele, um tipo de força enviada para o Pai, e não tinha pessoalidade. A verdade bíblica é o que já foi descrita nos textos anteriores. E João descreve muito bem. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E essa revelação bíblica é irrefutável, mostrando que Jesus Cristo, Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Na atualidade, nós temos ainda algumas manifestações unicistas. O unicismo antigo defendia que o Pai era o único ser divino que se manifestava em Filho ou Espírito Santo. O unicismo moderno defende que o Filho, Jesus, é o único ser divino que se manifestou no Pai e no Espírito Santo. E temos uma posição oficial da doutrina cristã. Um cristão pode não entender a Trindade, mas um cristão genuíno jamais vai negar a Trindade, porque trata-se de uma verdade revelada. Concluindo, a revelação bíblica nos mostra que há um ser divino, uma essência, uma substância divina indivisível. Nesse ser divino, há 3 pessoas distintas que possuem igualmente essa essência. Essas 3 pessoas estão em perfeita unidade, harmonia e comunhão. Não se trata de 1 mais 1 mais 1 que dá 3, mas de 1 vezes 1 vezes 1 que é igual a 1. O Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. 3 pessoas distintas, um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E como podemos concluir, no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo está contida toda a salvação dos homens. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o nosso Senhor.